Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas. É muito bom estarmos juntos, uma alegria para nós, vocês estarem nos acompanhando, nossos amigos tão queridos, que sempre compartilham, mandam as mensagens, o boa noite. E nós teríamos hoje o Matheus conosco, mas infelizmente por uma questão de trabalho ele não pôde estar. E a nossa amiga querida Nádia vai estar conosco para fazer a palestra dessa noite. Nádia, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Nádia. E para nós é bom ter você aqui conosco de novo. E achei muito interessante o tema da palestra de hoje, o segredo da juventude. Fiquei curiosa para saber qual é esse segredo. Eu acho que todo mundo também quer saber qual é o segredo. Então, nós vamos para a nossa prece inicial, depois deixamos aqui a Nádia. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem colocar, que nós, no final, conversamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esta noite, por esta semana, pela oportunidade de estarmos juntos, embora virtualmente, mas com os nossos corações, os nossos pensamentos conectados, o que é o mais importante. Não importa a distância física, o nosso pensamento alcança qualquer distância. E estando irmanados, envolvidos em amor, essas vibrações do alto que nos chegam, nos auxiliam, nos pacificam, nos alimentam. Então, manifestamos ao nosso Pai a nossa gratidão, ao Mestre Jesus, que tanto nos ensina, que cuida de nós como governador deste planeta. E vamos pedir à espiritualidade que nos assiste, que nos acompanha, para que estejamos abertos para o aprendizado, para as reflexões dessa noite, que possamos usar o que aqui vamos ouvir na nossa vida, com os nossos familiares, nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, para que possamos um pouco a cada dia vivenciarmos mais e mais o Evangelho e essa doutrina consoladora que tanto bem nos faz. Com os nossos corações alegres, vamos fazer a oração que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nádia, que Jesus te abençoe nessa palestra e que possamos aqui aproveitar muito nessa noite. Até daqui a pouco. Até mais. Obrigada, obrigada. Então, uma boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos, a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. O tema da minha palestra é O Segredo da Juventude. Esse título é de um conto que está no livro Contos desta e d'Outra Vida, que é do Humberto de Campos, irmão X, psicografia do Chico Xavier. E ao ler esse conto eu achei muito interessante. Só que ele vai ser a última coisa que eu vou falar aí na palestra. Porque para a gente ter um suporte, para a gente estar entendendo esse conto, nós vamos fazer algumas reflexões.
E para essas reflexões, para a gente depois chegar no conto, eu vou estar usando textos que é a psicografia do Chico também, mas do Emmanuel. Todos eles estão contidos atualmente naqueles livros Evangelho por Emmanuel, mas eles estão em várias outras edições também no Pão Nosso, no Fonte Viva, em outros livros também, mas todos eles foram reunidos há um tempo atrás, aí nesses livros, que é uma coleção de 7 livros, né? Evangelho por Emmanuel. Então, eu não vou citar, assim, livros particulares, mas eles estão todos lá, né? Então, vamos começar com essas reflexões prévias da gente ir para o ponto, né? Tem um texto do nosso Emmanuel, desse benfeitor, que se chama Auxiliar. E ele vai estar comentando nesses. Ele tem muitos livros onde ele comenta textos, versículos do Novo Testamento, Evangelho de modo particular, mas também das cartas, né? Que tem. E nesse daqui, ele vai estar fazendo um comentário sobre a parábola do semeador, onde ele diz assim: auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguarde o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. Quando ele está, então, falando sobre a parábola do semeador, que está presente nos 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, dizendo que o semeador da parábola, ele não esperou ser chamado, né, para semear. Ele largou tudo que tinha, as suas conveniências, e saiu para ajudar, né? O mestre, no texto, na parábola, quando ele conta, né, ele não se reporta a leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Quando eu leio o texto desse benfeitor, Emmanuel, eu com certeza eu fico com o dicionário do lado, para tirar proveito do que está lendo, né? Então, o que seriam leiras? Diz que o mestre não se reporta a leiras adubadas. Leiras são sulcos abertos na terra para receber a semente. Então, não fala que esse semeador procurou por leiras que já estivessem abertas por sulcos e já estivessem adubados. Ou talhões escolhidos. O que é talhões? Talhões é um terreno próprio para a cultura, adequado para a cultura. Então, ele também não procurou nem por leiras e nem por talhões. Ele não menciona temperaturas ou climas, que ele tenha esperado alguma temperatura, um tempo adequado, uma estação do ano adequada. Não disse o cultivador, né, se o semeador era proprietário ou rendeiro das terras, dos lugares por onde ele semeou. Se moço no seu impulso de sair e semear, ou amadurecido na experiência, uma pessoa que já tivesse feito aquilo outras vezes, tivesse prática de fazer aquilo. Se tinha saúde, ou se carregava o ônus. O que é o ônus? O peso, a carga de alguma enfermidade. Ele não faz nenhum comentário sobre esse semeador, sobre o tempo, sobre o seu aspecto físico, né? Ele não fala nada sobre isso lá no texto. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo, se esse semeador, se ele recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos. Ele foi informado. Olha, não vai em tal lugar, prefere o outro, né? Pedreiras ou espinheirais, que devesse evitar. Não fala também que ele teve algum conselho sobre lugares que ele devesse evitar para não semear, né? Esclarece que o tarefeiro, que o semeador, plantou sempre e que a penúria, a pobreza, a miséria ou o insucesso do seu serviço foi problema do solo beneficiado, do solo que recebeu a semente, e não dos braços
que se propunham a enriquecê-lo, e não do semeador. E aí a gente lembra desse texto, dessa parábola, a dos evangelhos, é bastante conhecida, é particularmente uma parábola que eu gosto muito. Eu tenho duas que eu gosto muito, essa aqui é uma delas, que é a do semeador, e a outra é a do bom samaritano. São as duas que eu mais gosto, né? Então, nessa parábola, ele fala que as sementes caíram em 4 tipos de solo. Na verdade, ele vai estar associando esse solo, diferentes lugares, a diferentes tipos de pessoa. Então, então as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas materialistas, quer dizer, não produz nada, não adianta, plantou ali, não deu nada, né? O solo pedregoso vai simbolizar quem? Aquelas pessoas entusiastas, né? Logo de começo ficam super animadas, mas também desanimam logo. Na hora que vê que aquela mensagem exige uma certa modificação da pessoa, que começa a ser difícil, ter uma certa resignação, não é para mim, né? A pessoa já vai sair, né? Entre os espinhos, o que simboliza isso? Essa pessoa e esses espinhos são aquelas pessoas que têm pouco desenvolvida a sua espiritualidade. E esses espinhos são justamente os vícios, egoísmo, orgulho. Isso abafa a semente, não deixa que ela frutifique, não deixa que ela produza, né? São os nossos vícios. E a boa terra, que é o último lugar, né? Que são que são aquelas pessoas que aceitam os ensinamentos de Jesus, né? Que acolhem, que aceitam, que procuram pôr em prática, que não é fácil, a gente sabe, né? Mas que procuram pôr em prática os ensinamentos. Daí, o nosso Emmanuel, ele continua assim: saibamos esquecer-nos para servir. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de luz e de amor. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair para semear, né? Um outro texto do nosso Emmanuel tem por título O Bem é Incansável. E nesse texto ele vai fazer um comentário ao capítulo 3, versículo 13 da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, é um versículo muito bonito, diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E ele comenta dessa forma: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. E aí varia, né? Ou porque acha que já fez demais, já fez a sua parte, deixa agora para os outros, né? Deixa os outros que façam, eu já fiz bastante. Ou porque ao fazer não recebeu uma gratidão, um reconhecimento que a pessoa julga assim merecedora, né? Então, como ela acha que ela não foi reconhecida, então por que eu vou fazer o bem? Se ninguém reconhece, deixa para lá, né? Esquece, né? E daí o nosso Emmanuel continua assim: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, sem se cansar. Relativamente aos nossos casos pessoais, seja porque a gente acha que já fez muito, ou porque a gente acha que está sofrendo uma certa falta de gratidão, de reconhecimento, né? Muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Todavia, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos,
tantas encarnações que nós já tivemos, né? Estamos aqui ainda, né? Ainda temos que melhorar bastante para ir para um lugar melhor. Por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções, né? Então eu penso assim, se Jesus se cansasse da gente, né? Ah, já fiz tanto pelaquela pessoa, ela nunca reconheceu. Ah, vou parar de ajudá-la. Vocês já pensaram nisso? Como é que a gente estaria? Eu não quero nem pensar nessa possibilidade, né? Porque a gente esquece muitas vezes de agradecer, né? O mínimo que seja, o fato de estar vivo, o fato de abrir os olhos de manhã cedo, né? De poder sair da cama, de ter uma casa para morar. A gente esquece de agradecer tantas coisas. Imagina só, né? Se Jesus ficasse chateado, ficasse magoado, decepcionado pela nossa ingratidão, pela nossa falta de reconhecimento. Um outro texto do nosso Emmanuel também tem por título Alguma Coisa, e esse ele tirou do capítulo 5, versículo 31 do Evangelho de Lucas, e diz assim: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E nesse texto eu achei interessante, Emmanuel escreve muito bem, né? Isso é desnecessário dizer, ele escreve muito bem, né? Ele faz um contraponto das coisas aqui. Ele diz assim: desfruta o equilíbrio orgânico, quem está com saúde, né? Não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Você está são? Ajuda aquele que está doente, né? Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Se você tem fé, o mínimo que seja, né? Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, procura auxiliar aquele que não tem fé, que está passando por uma situação difícil, e quando a gente passa por uma situação difícil, a gente começa a ter dúvida se Deus existe, né? Porque quando tá tudo bem, não tem problema. Agora, quando passa por uma situação difícil, aí complica, né? Aí complica bastante. Então, ajuda aquele, né, se desvencilhar das trevas, ele tá, a ter um esclarecimento. Quem estima a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quantas pessoas que não praticam a caridade, que acham que aquele que está passando por uma necessidade, ele fez por merecer, ele merece aquilo, né? A pessoa não entende que muitas vezes as coisas acontecem, que as pessoas são colocadas no nosso caminho para que a gente possa auxiliá-las. E a prece é uma bênção. Quando a gente pode orar por alguém, é uma bênção. A gente recebe mais do que aquela pessoa pela qual a gente ora, né? Quem seja detentor da bondade, não recuse a assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. É uma pessoa que não está esclarecida, porque se ela tivesse, ela não faria o que ela faz, não faria o mal para o próximo, né? Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados, para que eles possam adquirir a paz. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Eu achei interessante essa frase, né? Não é chegar para o outro, contar o motivo de você estar alegre e querer que o outro fique alegre com as coisas boas que acontecem para você. Isso, para mim, é sem maldade, né? Para mim, é maldade isso. Mas procura auxiliar o outro para que ele tenha alegria na vida dele, como você tem alegria na sua vida, né? Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. E aí a gente sabe de quantas pessoas, né, que não estão numa situação muito mais difícil do que a gente. Muito mais difícil. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Aquela pessoa que
que vem bater na tua porta, pedindo o que quer que seja uma comida, seja um trocado, às vezes apenas ouvir alguma coisa que ela precisa falar, é uma bênção, é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer alguma coisa pelo outro, né? Em vez dela agradecer você, você que tem que agradecer para ela, por ela ter surgido ali e Deus ter dado essa chance de você fazer alguma coisa por alguém, né? E um último texto, antes da gente ir para o conto, é Nas Sendas do Mundo. Isso aqui é muito bonito. Ele fala assim: Deus que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Se nós possuímos, é para compartilhar com o próximo e não para guardar, né? Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre. Ignorância, né? Ilusão e ignorância, né? Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. Tudo que é material fica. Como um amigo meu falava, caixão não tem gaveta, né? Tudo que é material vai ficar, né? E mesmo que você coloque as coisas que eu já vi pessoas colocando, as coisas no defunto, né? É correntinha, é isso, é aquilo, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque para o plano espiritual não vai. Vai ficar lá no caixão mesmo, não vai ter jeito, né? E se algo nos fica, né? Será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Migalhas, olha só, hein? Creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. É aquilo que eu falei agora de pouco. Agradecer por aquele que vem na tua porta e pedir alguma coisa. A chance que você está tendo de fazer alguma coisa de bom por alguém. Mesmo que em épocas de pandemia a gente não saia quase de casa, né? Pede-se que fique em casa, que não saia e tal, né? Quer dizer, aquela pessoa que vem na sua porta bater, é uma chance de você fazer o bem. É uma migalha de amor que você está distribuindo. E isso vai contar para você na hora que você for para o plano espiritual. Porque, como eu falei, o que você levar, né, em termos materiais, bom, tem coisa que não dá para pôr no caixão, né? E aquilo que dá para pôr no caixão vai ficar lá também, né? Não vai adiantar, não vai conseguir levar. O que que você vai levar? Esses gestos, essas migalhas de amor que você tenha distribuído, né? Despojados de todas as ilusões, nos fica simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes. Um dia, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. É o que eu falei das coisas materiais. Vai ficar tudo, né? Entretanto, as leis divinas determinarão que recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma. Isso tudo vai voltar para a gente com juros de alegria. Alegria de dar hoje e que a gente sabe que isso tudo vai retornar em algum momento, no futuro, no plano espiritual, numa próxima encarnação, a gente vai estar plantando, né? Isso daí para a gente. Não digas que não vale dispor disso ou daquilo. Não tenha apego, né? Ai, olha, isso não dou porque eu gosto demais, né? Na hora que você desencarnar, a família vai se desfazer de tudo que é seu o mais rápido possível, né? O que eles não quiserem ficar para cada um deles, porque eles também querem para si, eles vão se desfazer o mais rápido possível, porque vai incomodar, né? E a última frase é muito bonita. Ele diz assim: em verdade devemos a Deus tudo que temos, a começar da nossa vida, né? Mas possuímos o que damos. Eu vou repetir, essa frase é muito bonita. Em verdade devemos a Deus tudo que temos,
mas possuímos aquilo que damos. Muito interessante, né? E agora eu vou partir para o conto. O conto eu vou dar uma resumida, eu vou ler alguns trechos, né? Porque senão fica muito grande aqui e vai ficar cansativo. Mas eu vou ler alguns trechos eu vou estar falando. Então, o conto tem esse título, O Segredo da Juventude, como eu falei, é do livro Contos desta e de Outra Vida, do Humberto de Campos, psicografia do Chico. E ele diz assim: formoso anjo da justiça recebia pequena multidão de espíritos recém-desencarnados na Terra. Eram todos eles pessoas maduras, em torno das quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, um parecer. Né? Elas eram recebidas pelo anjo e eram direcionadas para o ministro, que iria emitir algum parecer sobre cada uma delas. Ele diz aqui pessoas maduras, não tinha criança e nem adolescente. Né? Depois ele fala assim: velhos, abatidos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali, reuniam-se ali, né, guardando os característicos das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. Então, o que ele está falando? Que no perispírito estava ali transparecendo para todo mundo ver as marcas daquela doença que ia levar ao desencarne. Depois ele vai repetir isso de outra forma. Ele diz assim: muitos choravam, outros comprimiam o coração com a destra, muitos se erguiam com imensa dificuldade, arrastando-se trêmulos. Então, vem dizer aqui que eles eram velhos, do estado seu de angústia e das enfermidades, né? Dificuldade de caminhar, muita tristeza, muita angústia no coração de cada um. Depois ele fala assim, olha só: conduzidos a exame, não exame em termos do seu perispírito, que o corpo não tinha mais, né? Não em termos do seu perispírito, mas do que eles tinham feito na Terra, né? Conduzidos a exame, sob a custódia de benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor. Essa ou aquela, dá ideia assim, muito pouca, né? Muito pouca, assim, melhor. Recebendo em seguida uma folha explicativa para o início das novas tarefas que os aguardavam no plano espiritual. Tinham passado por uma reencarnação, desencarnaram, encontraram com esse ministro, que passou para eles orientação, né, sobre o que era a tarefa dele agora no plano espiritual, para continuar a sua evolução. A gente sabe que a evolução não para nunca. A gente está aqui, ora encarnado, ora desencarnado, mas a evolução ela é constante. Evolui aqui, evolui lá. Né? Depois ele diz assim: entretanto, os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos. Quer dizer, foram lá, falaram o que tinha feito, o que não tinha feito, mas a velhice, o aspecto, estava ali registrado no perispírito de cada um deles, e isso não tinha sumido, né? E ele fala assim: de certo, longo tempo na vida nova, no plano espiritual, para serem devidamente desintegrados, para que eles modificassem o seu perispírito para terem uma forma mais adequada, mais jovial, vamos dizer, né? Perdesse aquela situação triste, de velhice, doença, de angústia, né? Daí ele fala assim, olha só que interessante. Em derradeiro lugar, lá no final da fila, lá do pessoal que tinha chegado, no entanto, aproximou-se do anjo, pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Ou seja, ela desencarnou com aproximadamente os seus 80 anos. Né? De anotação em anotação, como eu falei, aquele exame que eles eram conduzidos era das atitudes dele, era da vida que eles tinham tido aqui na Terra, né? Então, de anotação em anotação, ela fazia-se mais jovem.
até que a estranha anciã converteu-se em bela moça nos 20 anos primaveris, né? Toda a Assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível, né? Daí, intrigado, aí o próprio narrador dizendo, intrigado, acheguei-me, abeirei-me de antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose. Todos os outros ficaram com aquele aspecto de velhice. Por que ela se modificou? O que aconteceu que ela teve essa transformação, que ela passou de velha, de 80 anos, para uma moça de 20? O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura para socorro de minha ignorância, para me esclarecer. E na folha branca e leve pude ler admirado. Nome Leocádia Silva. Profissão educadora, professora. Existência terrestre. Agora vem uma série de números que eu vou estar sempre assim aproximando para não ficar falando um número muito comprido, tá? Então, existência terrestre, 700 mil horas. Aplicação das horas. Então, como que ela utilizou essas horas dela? Então, tem duas partes. Primeira, serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. Né? Quer dizer, o que ela fez em prol dela mesma para que ela garantisse a sua estada no planeta e ela conseguisse evoluir. Né? Mocidade laboriosa, 175 mil horas. Magistério digno, 66 mil. Alimentação e higiene, né? Para comer, para se alimentar, para tomar banho, né? 44 mil horas. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 42 mil horas. Repouso necessário ao refazimento, o descanso, o sono, 109 mil horas. Mas daí tinha uma outra parte aí na ficha. Serviço extra, completamente gratuito, ou seja, trabalho voluntário, em favor do próximo. Então, olha só. Devotamento aos necessitados, 85 mil horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, 33 mil. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33 mil. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 55 mil. Variadas tarefas de caridade, 59 mil. Bom, eu, meio que São Tomé, eu fiz a soma aqui para ver se batia, né? Então, eu somei todas as horas, os valores quebrados, para ver se dava o valor dela da existência terrestre. Deu em cima, direitinho, né? Porque no final aqui da ficha tem total de horas, tal, né? Que é aproximadamente 700 mil. Daí eu também fiquei curiosa de ver quanto é que dava cada uma desses dois tipos de serviço, o de autoassistência e o serviço extra, o trabalho voluntário. Somei um, somei o outro. Daí eu tentei ver se tinha uma relação entre ambos, né? Dava para ver pelo número assim, você vê mais ou menos, um dá 400 e poucas mil horas, o outro dá 200 e poucas mil. Eu cheguei na conclusão que dá para a gente aproximar, sempre aproximado, né? Que seria aproximadamente 2/3 da vida dela, ela gastou no serviço de autoassistência, no seu trabalho, alimentação, higiene, para estudar, para o seu repouso. Mas 1/3 da vida dela, 1/3 das horas, ela despendeu em trabalho voluntário, em serviço extra, né? E daí, então, o orientador pergunta lá para o narrador, compreendeu? Entendeu agora o porquê que ela remoçou? Né? E ante o meu assombro, ele concluiu, né? Esse benfeitor orientador. Quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer.
Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam, assim sobre os ombros da alma. Meu interlocutor afastou-se para felicitar a heroína e, contemplando elevado o semblante radioso do mensageiro sublime que presidia aquela grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. E daí eu me lembrei que há muitos quadros dos pintores renascentistas, né? Muitos, os anjos aparecem com asa, né? Aparecem com auréola, né? Bonitinho, mas eles são jovens e muitos são crianças. Quer dizer, se a Leocádia, ela conseguiu vir dos 80 para os 20 anos, por ter trabalhado um terço da sua vida, despendido, um terço das suas horas de vida em prol do próximo, o quanto que não trabalhou aquele que o tempo vai regredindo até que o seu perispírito se mostre como uma criança. Com certeza ele trabalhou mais em prol do próximo, né? Porque ele diz aqui, aquele que trabalha em prol dos outros, a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Então, fazendo uma brincadeira, eu posso dizer assim, passar creminho na tua, depois pintar o cabelo, fazer plástica. Você pode dar um jeitinho no seu corpo aqui, que vai ficar no caixão, que não vai para lugar nenhum. E o seu perispírito? Como é que vai ficar o seu perispírito na hora que você for para o plano espiritual? Quando forem ler a sua ficha, né, do que você fez, do que você deixou de fazer, como é que vai ficar? Você vai ficar igual que você estava? Você desencarnou com 70, 80 anos, é assim que você vai ficar? Ou você vai ter uma certa, ou vai conseguir remoçar um pouquinho que seja? Né? Então, não adianta, não tô pregando contra que a gente se arrume, que a gente se cuide, né? É interessante, é muito bom a gente, até pelo outro, né? Se você se apresenta mal para o outro também se sente mal, né? Tem uma vaidade no bom sentido, né? Equilibrada, que a gente procure se cuidar, ter uma saúde, cuidar do corpo para que seja saudável, ter uma aparência boa para o próximo, né? Mas é importante cuidar do nosso perispírito, porque senão na hora que chegar lá, não tem jeito. O corpo, você pode dar um jeitinho aqui, né? Até certo ponto. Mas o seu perispírito não vai ter jeito. Na hora que chegar lá, aquilo que você foi, aquilo que você fez, o que tiver na sua ficha, é o que vai ser, é o que você vai se transformar. É o que o seu perispírito vai tá mostrando, né? Então, o segredo da juventude é isso que a gente leu aí, que o nosso Emmanuel falou, né? Que eu li todos esses textos dele justamente por causa disso. Em todos eles falam em fazer o bem, né? Fazer o bem para o próximo, a caridade, amparar, né? Todos eles eu escolhi textos que fossem justamente servir de apoio para o ponto que seria o final da minha palestra, né? Então, queria agradecer a vocês, espero que tenha sido útil essa mensagem, né? Eu gosto sempre de dar uma mensagem positiva, né? E que a gente consiga fazer como a Leocádia, né? Fazer um pouquinho de coisa aí, um trabalhinho extra que venha ajudar a gente a ter uma aparência melhor quando a gente for para o plano espiritual. Agradecendo a todos vocês por estarem aqui, por terem me ouvido. Queria convidar todos, então, para a nossa prece final. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pedir a Deus que abençoe a nossa semana, junto dos nossos amigos e dos nossos familiares,
que Ele nos proteja, nos ampare e nos guarde a todos no seu amor, e que Ele possa orientar sempre os nossos passos no caminho da luz, da paz, do amor, do perdão e da caridade. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Nádia, muito obrigada, viu, por essas reflexões. Foi excelente. Obrigada. E você falando algumas coisas, uma das partes que me chamou a atenção foi quando você falou assim, e se Jesus se cansasse da gente? Eu não quero nem pensar. Não é? Às vezes a gente reclama, né? Fala da questão da... não necessariamente ingratidão, mas às vezes sim, ingratidão, às vezes o outro achar que a gente não fez mais que obrigação, e às vezes a gente se dói com isso, né? E é um ponto para a gente trabalhar, né? O nosso orgulho, a nossa questão com relação a isso, né? Porque o que a gente tem que fazer sem esperar uma retribuição. A caridade de verdade é essa, né? Se não é filantropia. Se você espera uma retribuição, um reconhecimento, uma divulgação, não é caridade. Você pode ser filantropo, mas não está sendo caridoso no sentido que Jesus veio falar para nós, né? Da caridade, que a doutrina espírita coloca como caridade. Então, é uma coisa que me chama muita atenção. Eu falei, é verdade, quando a gente for pensar isso de novo, vamos pensar em Jesus, né? E sobre essa questão da questão da juventude, né, dentro dessa mudança do perispírito, a gente vê, estudando os conceitos da doutrina, o que os espíritos nos trazem, que essa questão da nossa transformação em termos perispirituais, de manipular, né, essa transformação, depende do quê? Do nosso grau de elevação, né? Então, como a Leocádia, né, que você coloca no conto, por que que ela conseguiu? Porque ela serviu, né? Ela foi um espírito em serviço. Então, existia um mérito aí, não vamos chamar de mérito, mas assim, uma conquista, né? E às vezes é o que você falou, a gente, daqui do plano físico, a gente leva o que a gente conquistou em termos espirituais, em termos morais, em termos de sentimentos, as posses ficam aqui. E então é legal a gente realmente pensar a respeito desse segredo da juventude no plano espiritual, como que a gente quer ser? A gente quer, né, não em termos de vaidade, mas em termos de amor, de moral, de serviço. Por que não a gente buscar sempre né, essa elevação, a gente se melhorar, se transformar, para que, assim, o que a gente leve quando a gente estiver voltando para casa, porque lá é a nossa casa verdadeira, que são experiências que a gente passa nas encarnações, por que não a gente voltar com uma bagagem recheada de coisas positivas, né? Falando disso, assim, também me lembrou a história do livro Renúncia, do Antero de Oviedo, que desencarnou, né, vítima, ele ingeriu veneno porque ele praticava o tráfico de escravos, fez muitas coisas equivocadas e o Santo Ofício, né, foi atrás por uma questão de patrimônios e tal, e quando ele está no plano espiritual, que ele pede ajuda, aparece a dona Margarida e fala para ele, estás vendo a mão mirrada que tens agora? Isso é fruto do que assinaste buscando crianças livres para vender como escravos. Os pés que agora estão atrofiados, a visão que está turva, então, quer dizer,
na própria preparação da próxima encarnação, o perispírito já vai sendo moldado com as necessidades que a gente tem para as novas provas, para os novos desafios, né? Então, é bem legal essa proposta que você trouxe de reflexão, que é justamente para a gente pensar sobre tudo isso, né? Então, eu agradeço aí de coração, foi muito bom. E eu espero que vocês, amigos, estejam conosco na próxima semana, que nós teremos Marco Milani conosco às 8 da noite, que ele é da USE, de São Paulo, e vai trazer também boas reflexões para nós. E nós estamos divulgando nas nossas mídias sociais que nós estamos com algumas atividades em processo de retorno, como palestras terças-feiras presencial e o atendimento fraterno às sextas-feiras. As inscrições são pelo site da casa, porque existe a necessidade de um controle pela legislação, né, de distanciamento, toda a questão de segurança e saúde. Então, as vagas são bem restritas, né, nós não conseguimos atender na nossa capacidade, mas nós continuamos com as nossas lives todas as quartas-feiras, continuamos com atendimento fraterno online também, então é só entrar no site e se inscrever, ou mesmo as postagens mais antigas do Facebook, a gente tem o formulário para preencher para o atendimento fraterno online também, e os nossos estudos. Nós temos o estudo do que é o Espiritismo online às quintas-feiras, às 7h45, e com a Nádia, 2 sábados por mês, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 4 às 5 da tarde. Então, fica o convite para estudar e se aprofundar um pouquinho mais. Então, desejo a todos vocês, a você, Nádia, uma boa noite, uma boa semana, que Jesus nos abençoe, que tenhamos muita saúde e que possamos estar aqui de novo na próxima quarta. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Beijão para todos. Beijo, Nádia, muito obrigada. Obrigada a você, bem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos.